pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil. Eu sou Tom Rioch, o americano conhecido como o rei do networking, e falando do meu estúdio em Campinas e conectando pessoas. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas no mundo inteiro. E hoje falamos com a Giovana Donella. Eu e Giovana fomos colegas de trabalho no passado e eu segui a progressão profissional dela desde então. Hoje, Giovana é conselheira de administração, ela é professora convidada de várias escolas, uma é a Fundação Armando Álvares Penteado, também FIA, que é a Fundação Instituto de Administração, e do St. Paul Escola de Negócios no curso Advanced Boardroom Program for Women. A Giovana tem um MBA em Gestão de Franquias e formação em Governança Corporativa pela IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Com isso, Giovana, seja bem-vinda ao BBN Brasil Business Network. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, mas quando ouvirem, a você, Thomas, obrigada pelo convite e é um prazer sempre conversar com você, retomar o contato. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito agradecido, porque eu sei que você é uma pessoa que não para, literalmente. Sigo você anda não só no Brasil, no mundo, e desde nós trabalhamos juntos, eu vejo sua dedicação na formação de pessoas, né? E agora, e mais recente, não mais recentemente, já há algum tempo, na formação de mulheres, né? Na parte de direção de empresas e participação em conselhos, não é isso? Sim, exatamente, Thomas. Há alguns anos já que eu tenho me dedicado à educação, que é uma grande paixão da minha vida. Então, sempre paralelamente ao mundo executivo, eu nunca deixei de lecionar. Lecionei 15 anos na universidade, hoje já há uns 5, 6 anos que eu leciono em MBAs, justamente para a gente poder ajudar a catalisar os processos de educação e muito mais ainda para as mulheres conselheiras, que é uma grande causa que eu tenho lutado nos últimos 10 anos da minha carreira. Por entender essa importância, por entender o quanto é importante nós termos um equilíbrio de gênero dentro dos conselhos de administração. O equilíbrio da diversidade é muito importante, mas eu sempre digo que todo conselho tem que ter um percentual de mulheres, justamente para que a gente tenha estratégias mais equilibradas em termos de visão, tanto feminina quanto masculina. Então é uma grande paixão minha aí. Quando já tiver o mundo real, o mercado e a participação das mulheres, né? No meus podcasts, entrevistando pessoas, e também tem um podcast em inglês que eu toco do Brasil, o envolvimento das mulheres na parte decisório, tá? De compra, né? De formação de empresa, até agora na parte de empreendedorismo, é crescente. Tá? Então, a mulher sempre foi, muitas vezes, a decisora silenciosa, não foi? Sim, e hoje isso tem que ter tem que ser verbalizada e de uma forma diferente. Sim, e você sabe, Thomas, que é uma coisa bastante lógica e totalmente compreensível essa necessidade da mulher dentro dos fóruns decisórios. Veja bem, se mais de 80% da decisão de compra, seja ela em todos os sentidos, desde de uma casa até o que vamos comer dentro de casa, é totalmente razoável que nós tenhamos nos boards de empresas que executam tanto serviços quanto produzem produtos que essa mulher vai decidir se vai comprar ou não, tenha-se também mulheres decidindo estratégias, né? Sim. Por quê? Porque quando você está decidindo estratégia, logicamente, se entende que você tenha uma visão 360, desde a jornada desse consumidor
até efetivamente o que vamos fazer depois do pós-venda e também o que vamos fazer para o futuro. E aí tem uma mulher decisória, uma mulher que está enxergando toda essa estrutura de decisão de compra, sim, vai ajudar a fazer as estratégias de forma equilibrada. Eu costumo sempre colocar que se você comparar empresas que tenham mulheres no conselho e empresas que não possuem mulheres no conselho, isso não é Giovana falando, são pesquisas e nós temos pesquisas aí abertas, é só consultar no Google que as pessoas podem ver, onde nessas pesquisas a gente mostra que tem vendas de empresas, essas empresas que têm as mulheres no conselho, elas possuem melhor capacidade de fluxo de caixa, sim, possuem número maior de vendas, possuem um retorno de investimento aos seus acionistas muito mais acentuado. Sim. E por que tudo isso acontece? Né? Não é porque única e exclusivamente as mulheres são melhores, nós não estamos falando em ser melhor ou não, nós estamos falando que quando se existem as mulheres, se aguça por alguns detalhes, se olha para alguns pontos que normalmente é uma característica mais feminina. Sim. E eu sempre costumo dizer isso, os homens são tão maravilhosos e são tão atentos a uma série de detalhes na estratégia. Igualmente as mulheres também em outras diferentes. Por isso que quando ambos estão juntos, as estratégias são muito mais realizadas de forma positiva. Porque pensaram no todo, pensaram 360. Assim como, um exemplo bem prático, assim como se nós formatarmos um board com 5 conselheiros e os 5 especialistas em finanças, obviamente vai acontecer o quê? Estarão sendo feitas estratégias pensando só no dinheiro e em retorno. Sim. Por isso que nós colocamos diversidade de conhecimento também. Quando você joga para um board, então esse mesmo 5, um jurídico, um especialista em gente, um especialista em estratégia, um especialista... Então, é óbvio que essas estratégias serão mais bem delineadas. Só que se eu coloco só homem também, não vai mudar muito. Se eu coloco só mulher, também não vai mudar muito. Nós precisamos fazer essa diversidade acontecer. Tem que ter o complemento, né? Um tem que complementar a diversidade, tem que ter a complementação da diversidade de uma forma ampla, né? Perfeito. A complementação é o ideal. E é nesse sentido que tanto os homens que estão nos ouvindo, quanto as mulheres, o que nós juntos vamos fazer para pegar um cenário que hoje ainda é um cenário muito longe do ideal e vamos transformar num cenário mais próximo de uma realidade como a de hoje. Ainda antes da gente começar esse podcast, nós estávamos falando um pouco do quanto hoje, né, o mundo está corrido, está tudo muito dinâmico, está tudo muito intenso. Sim. Então, nessa intensidade do dia a dia, nós precisamos performar melhor. Não podemos perder tempo com estruturas que não são tão produtivas. Sim. E dentro disso, todos os nossos órgãos decisórios, a começar do Conselho de Administração até embaixo, nos seus comitês, nas suas estruturas de compliance das empresas, nas suas estruturas departamentais, nós precisamos levar essa diversidade e que essas mulheres estejam fazendo esse caminho. Porque, veja, Thomas, nós estamos falando aqui já da mulher lá no Conselho, mas também temos que refletir como que vai ser essa jornada de chegada até esse Conselho. Bom, nós que trabalhamos juntos já anos atrás, mas hoje eu não vou dizer que não é muito diferente, é diferente, mas precisa ser mais diferente ainda. Eu sou de uma época que a dificuldade até de mulheres ingressar em determinadas profissões. Tá? No passado, uma mulher engenheira numa empresa de engenharia era uma raridade, né? Como em outras funções. E aí foi assim. Então, esse meu olhar de uma visão que você falou, visão 360 graus, minha formação, minha realidade profissional sempre mostrou que as mulheres têm isso que você falou, tem essa visão 360 e minha experiência mostra que mulheres podem ter várias visões que são complementares.
quando em muitas empresas, inclusive nos que eu trabalhei, a educação era de ser focado, é isso? E muito que você falou, focado no resultado, focado na parte financeira. E aos poucos foi gradativamente mudando para incluir outras imagens dentro dessa visão. Mas ainda falta muito, porque, como você falou, recentemente, as estatísticas mostram 2019, participação das mulheres no Brasil em conselhos não passa de 10%. Então ainda tem muito chão para modificar. Agora, complementando o outro artigo que eu vi, falando sobre Goldman Sachs, que é uma empresa multinacional, e a posição que eles adotaram agora no mês de janeiro, fim do ano passado, era que eles só vão levar para um IPO, né? Eles só vão levar empresas para possíveis vendas se tem uma diversidade do board. Eles não querem mais lidar com empresas que tem que eles chamam all-male boards, né? Um board só de homens. Então, isso já é uma mudança que eu considero significativo, porque quando nós falamos da valorização de uma empresa e que eles tratam, uma empresa que tem mulheres no board vale mais. Esse é o resultado que eu entendo. Exato. E essa tomada de decisão do Goldman, na época, nós todas vibramos muito, porque é uma luta das conselheiras de se fazer esse processo. Eu faço parte de um grupo que se chama WCD, que é Women's Corporate Directors, que é liderado no Brasil pela Mariene Coutinho e pela Leila Lória, justamente um grupo que sempre está unido para transformar essa consciência. E todas nós vibramos muito quando o Goldman lançou essa, justamente por sabermos da importância que é cada vez mais as corporações se darem essa consciência para que nós possamos mudar esse cenário. Se nós continuarmos a ter o mesmo índice e que esses 10% que você comentou, Thomas, a gente ainda não tem totalmente certeza que sejam 10%. É uma média aí de 7,5 a 9, alguma coisa nesse sentido. Mas 50% não é, né? 50% não é. E mais, se nós tirarmos desse número, arredondado aí dos 10%, se nós tirarmos desse número 10, as que estão no board, mas só estão porque são acionistas, porque são sócias, nós temos uma queda violenta para 3 a 4%. Então, é um número, de fato, ainda muito, muito pequeno. Sim. E o que a gente precisa fazer? A gente tem aí algumas dimensões que precisam ser trabalhadas. Primeiro, obviamente, uma dimensão de leis governamentais, de incentivo. Né? Nós temos, por exemplo, se você pegar o Canadá, é um dos países que não se teve obrigatoriedade de lei para cotas de mulheres nos conselhos, mas se teve muito incentivo do governo no sentido de recomendar que as empresas tivessem um 50-50. Sim. E com essa recomendação séria e organizada, a gente tem aí um número maior. Outros países se obtiveram do posicionamento de se criar de fato uma lei obrigatória. E aí se ter um número maior, principalmente na Europa. Eu acho que o Brasil também tem que ter isso, e todos os países têm que ter uma recomendação séria e organizada. Então, a primeira dimensão é esse apoio do governo, apoio da sociedade. A segunda maior dimensão, na minha opinião, é a dimensão empresarial. Então, que todos os grandes acionistas, os grandes sócios de empresas familiares e não familiares, empresas de capital aberto ou fechado, que tenham fortemente essa recomendação. Então, minoritários que escolham mulheres para serem suas representantes nos boards, majoritários que coloquem a sua necessidade de representação feminina, que elas possam ter essa entrada recomendada, que possam ter esse apoio
apoio interno na sua entrada, porque a grande maioria das mulheres vão ser as primeiras vezes a fazer parte de um board. Então, se é a primeira vez que tem esse apoio, que tenha essa retaguarda interna dessa dimensão empresarial. E a terceira grande dimensão que eu também considero é a dimensão própria da mulher, que ela tenha esse conhecimento desse desenvolvimento, que ela saiba que ela pode contar com essa vida educativa para chegar a ser uma conselheira. Então, que busque o conhecimento de forma efetiva, que busque, então, quais são os passos que ela deve trilhar para poder chegar nessa carreira, porque eu nem considero tanto carreira, mas é mais um caminhar natural de uma grande executiva para chegar lá num determinado momento da carreira dela e ter essa entrada nos boards, né? Então, você não é um conselheiro de um dia para o outro. Você não sai daqui executivo e vira um conselheiro. Tem toda uma preparação. Não é todo executivo que nasceu para ser conselheiro. Esse posicionamento de conselheiro não é uma coisa simples. Exige muita responsabilidade, exige muito trabalho. Nós temos visto também uma febre aí de todo mundo dizer, faz um cursinho de uma semana e fala assim, olha, sou conselheiro, não é conselheiro ainda, não é conselheira ainda. Existe uma experiência suficiente e necessária para que você possa sentar num board e dar uma recomendação para um acionista ou para um sócio, porque de grande verdade, o grande objetivo de um conselho é mostrar, é dar um caminho que seja um caminho eficiente, de fazer boas perguntas, de se fazer estratégias eficientes. E se você não passou por uma experiência que tenha aprendido, tenha errado, tenha executado os turnarounds, tenha feito comprado, vendido empresas, feito análises de estrutura, feito composições de órgãos de operação dentro da companhia. Veja, é uma série de experiências que são necessárias para você poder conduzir estratégias, né? Então, como pode um conselheiro dizer que é conselheiro, sendo que ele nunca fez um turnaround? Nunca comprou uma empresa, nunca vendeu uma empresa, não sabe como que é a experiência disso, não viajou pelo mundo, não conheceu estruturas de organização. Então a gente precisa ir com muita calma não sabe nem a pergunta a fazer, não é isso? Não sabe nem que perguntas fazer. Então eu estou chamando como a atenção ouvinte que não é o papel. Perfeito. E eu estou chamando a atenção disso, Thomas, porque justamente nessa dimensão, que é a dimensão de trilhar esse caminho, que essas mulheres possam trilhar esse caminho de forma efetiva para chegar no conselho e, de fato, ter esse retorno positivo, né? E ela não vai trilhar esse caminho sozinha. Ela vai trilhar esse caminho com o apoio também dos homens. Por isso que precisa ter essa consciência do homem e da própria mulher. Então, acho que nesse capítulo que você falou do apoio da mulher, aí é a essência de que você falou dos vários cursos que você está participando, né? E, por exemplo, lá no St. Paul, então esse Advanced Boardroom Program para mulheres. Porque também a gente vê que uma carência, vamos dizer assim, da própria mentoria para as mulheres neste mundo empresarial. Tá? Então, esse grupo, esse curso que está montado, ela só é para mulheres, não é isso? Sim, esse curso da St. Paul é um curso voltado para mulheres, né? Eu sou professora convidada lá e é um curso maravilhoso, onde a gente tem alunas do mais alto nível, uma coordenação muito boa, uma instituição que percebeu rapidamente a necessidade de se ter essas mulheres no conselho e criou esse curso tão efetivo. E aí vem de novo aquela questão de se preparar efetivamente, e nessa preparação, obviamente, ela é um caminho que não é só lá na instituição. Essa mulher precisa ir para o mercado de trabalho e encontrar esse apoio.
Eu costumo dar palestras aí pelo Brasil e pelo mundo falando de governança corporativa, e eu sempre, no final da minha palestra, ao final da minha fala, eu sempre pergunto para a plateia quem tem conselho e se tem mulheres nos conselhos. E eu sempre deixo uma recomendação: coloque mulheres no seu conselho. Sim. Para que você, ao colocar uma mulher no conselho, entenda não só o resultado positivo que isso dá, mas como também essa abertura de oportunidade para essas mulheres. Não, o bottom line é que a sua empresa vai valer mais, porque no meu outro podcast, o Talk do Brasil, lido muito com empresas de fora que vêm para o Brasil, no caso, procurando investimentos e oportunidades de relacionamento comerciais, enfim. Mas quando eles vêm com o checklist deles, né? E o checklist é bastante objetivo, cobre uma série de coisas, mas no capítulo governança, é uma pergunta, não é você fazendo a pergunta, pergunta eles fazem, né? A composição do conselho, a estruturação, diversidade de uma forma geral. Aí, voltando a Goldman Sachs, o que eles estão dizendo é que uma empresa que tem um conselho mais diversa vale mais. Então, aqui, se uma empresa brasileira acha que vale X, a Goldman Sachs está dizendo que com um conselho mais diversa, ela pode valer, não vou dizer que é 2x, mas sempre é X mais alguma coisa. Perfeito, perfeito. E esse X mais alguma coisa, ele é bastante razoável, porque se nós pensarmos que essa composição desse órgão decisor, né, o conselho como um órgão decisor, e de fato se você tem estratégias mais elaboradas com essa diversidade de gênero e conhecimento, obviamente essas estratégias trarão rendimento em todos os números que nós falamos aqui. Sim. Seja ele em EBITDA, seja ele em fluxo de caixa, seja ele dentro do retorno do investimento ao acionista, seja em número de unidades vendidas ou de serviços prestados. Obviamente o valor dessa companhia aumenta e, aumentando esse valor da companhia, o mercado, obviamente, tem um fluxo melhor e nós temos até melhoria de economia, porque é bem razoável. Olha, se você tem empresas, uma lógica bem simples, Thomas, se você tem empresas que possuem boards diversificados mais efetivos, obviamente essa empresa é uma empresa que possui boas práticas de governança corporativa. Se possuem boas práticas de governança corporativa, ela tem uma melhoria e um crescimento tanto no valor quanto na estrutura de suas ações. Sim. Se você tem um aumento de valor em suas ações, você é o tipo de empresa que faz o que dentro do mercado? Você tem uma melhor imagem e reputação. Quando você tem uma melhor imagem e reputação, obviamente você atrai investidores que valorizam esse tipo de processo. Quando você atrai investidores que valorizam isso, esses investidores vão para o mercado acionário fazer investimento em empresas com essa característica. E a partir do momento que esses investidores investem nessas empresas, a economia nacional começa a rodar. Sim. E se ela roda, toda uma economia nacional roda. Bom, Então, o que nós estamos falando é exatamente nos 360 graus. Isso leva tudo ao início da nossa conversa, onde nós falamos que quem decide as compras, na sua maioria, são as mulheres. Então, se nisso é o consumidor. Falamos muito do user experience e tudo. A experiência do usuário já começa com a mulher. Então, as empresas que já faz todo esse círculo que você falou, está voltando realmente à base da sustentação de qualquer empresa, qualquer empreendimento. E essa palavra que você usou agora, sustentação, é uma palavra mágica. Porque quando tem esse 360 e essa estrutura muito bem analisada, o que a gente está olhando? O que nós estamos buscando? O que essas empresas estão reconhecendo e valorizando? A grande sustentabilidade de seus negócios. E quando a gente fala em sustentabilidade, aí volto de novo também com uma característica de que como é que se cria sustentabilidade? Num equilíbrio muito forte da dimensão financeira, social e ambiental.
E quando eu tenho esse equilíbrio das três coisas, eu encontro também, de novo, uma empresa mais sustentável. Sim. E essa sustentação é feita tanto para os homens quanto para as mulheres que se compõem essa empresa. Agora, quando a gente fala dessas mulheres e desses homens que compõem, eu não estou falando só da mulher que já está preparada lá em cima para um conselho e para esse homem maduro que também já está lá decidindo no conselho. Eu chamo a atenção aqui também dos jovens que estão nos ouvindo, né? Das meninas que estão nos ouvindo, dos homens que serão aí os grandes executivos e as mulheres que serão as grandes executivas. Dos adolescentes de hoje que não sabem o que o mundo vai ser e o que estão vendo não necessariamente eles estão gostando. Exato. E quando a gente está se referindo a esse público, é de se preparar para esse futuro, né? Então, essa mulher, como é que ela vai trilhar essa carreira? Como é que ela vai trilhar esse caminho para um dia estar lá em cima fazendo o poder decisório? Porque eu sempre digo assim, me perguntam sempre, eu recebo muitas mensagens, muitas mulheres falando, olha, eu quero me preparar para ser conselheira, como eu faço? Me dá uma trilha, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ter sido CEO, e eu sempre digo, não necessariamente você tem que ter sido uma CEO, mas se foi, isso só contribui positivamente, porque o olhar 360 da empresa é muito importante. Agora, como é que nós vamos ter muitas mulheres no conselho, sendo que não temos temos 10% das mulheres no Brasil presidente de empresa, temos 9% de diretoras, temos 23% de gerentes. Por que gerentes têm mais? Porque justamente elas estão naquela fase ainda que não tem filhos, que não constituiu família. E aí, quando constitui famílias e tem filhos, é uma queda violenta para passar para diretor. Uma vez eu estava tomando um café com o presidente do Conselho do Santander e ele me falou isso, acabei de perder 2 diretoras brilhantes porque tiveram um segundo filho, o que eu faço? Ele ainda me falou. Então, assim, porque é uma dificuldade maior quando aumentam suas famílias, quando tem filhos. Então, como é que elas vão fazer todo esse caminhar e se preparar para isso? E aí, quando eu falei da dimensão das empresas ajudarem, como é que serão as estruturas empresariais que a gente vai preparar para poder ter todo esse apoio, né? Hoje ainda é bem diferente, né, Thomas? Nós trabalhamos juntos lá em 1989 na Alcoa, que era a número 1 do mundo em alumínio na época, e eu tive o desafio de ser a primeira mulher superintendente para a América Latina, praticamente, na época, e sempre tive a oportunidade de estar abrindo muito, sempre ser uma primeira na minha época, então a gente tinha muito mais dificuldade, não tinha trabalho de job em casa, quer dizer, uma série de coisas que nós temos hoje que nós não tínhamos no passado. Então, se hoje temos, como é que a gente vai tomar cuidado, como é que a gente vai olhar para cada oportunidade? Então, eu que sou uma adolescente hoje e que quero estar amanhã em órgãos decisórios, como é que eu vou fazer para compor isso? Então, como é que eu vou aproveitar o meu hoje, do melhor momento? Né? Eu tenho um TEDx que diz que o trabalho não é sem querer, o trabalho é de propósito. Então, assim, nós não vamos fazer só aquilo que a gente ama, não. A gente vai ter que fazer, sim, coisas que é única e exclusivamente para se dedicar intensamente, aprender, errar, evoluir. Então, assim, se eu estou no momento da minha carreira onde eu não estou fazendo tudo aquilo que eu amo, escuta, faz parte da jornada. Tem que aprender, tem que evoluir, tem que olhar para esse todo e falar, como é que eu vou aprender isso daqui? Mesmo que eu esteja sendo uma secretária hoje, mas como é que eu aprendo evolução de agenda? Como é que eu aprendo a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Como é que eu aprendo a ter 1000 responsabilidades? Como é que eu aprendo a ser efetivo? Depois eu passo a ser gerente, olha, eu estou sendo gerente de uma área que eu não gosto ou que não está indo muito bem, mas ok, usa esse tempo para aprender ao máximo, para tirar dele o melhor aprendizado do mundo. Por quê? Porque você sabe que lá na frente você vai precisar disso. Né? Então... Agora, de tudo que você falou, eu pego uma palavra chave, então é um keyword máximo que eu tenho de você. Você usa a palavra educação. Você começou lá atrás falando de educação. Sim. A educação, ela tem um lado também compartilhar. Então, do que você acabou de dizer, do lado da educação,
que é a parte de assimilar aquilo que você está exposto. Tá? Do outro lado, e você fez isso muito bem, realmente que eu conheço esse passado que você falou, era de aprender, e muitas vezes como bandeirante, literalmente, como pioneira. Tá? E hoje o que você faz é o outro lado da educação, você devolve e você compartilha para aqueles que hoje estão, aqueles pretendentes dos superintendentes de lá atrás. Então, esse caminho é um caminho que não é linear e, no mesmo tempo, você pode estar num lado aprendendo e, no outro lado, educando, ensinando. Sim, Então, sim. é bem binário nisso. E muda, né? Você aprende todo dia, que você viaja, você fala, está aprendendo, e, no mesmo tempo, você está ensinando. E acho que isso vale para todos nós. Para todos nós, em todos os momentos de nossas vidas e para todos os momentos de nossos futuros. Porque olhar para o futuro, eu também digo que é uma estratégia, né? Então, quando eu comecei a minha carreira de executiva, uma coisa eu tinha plena certeza. Eu queria estar em poder decisório. Então, eu sempre fui trilhando assim, eu quero estar lá em cima, eu quero estar lá e fazendo essas estratégias. Então, eu nem conhecia essa questão de conselheira, obviamente, no passado, mas eu tinha intuitivamente a ideia de que eu queria estar num poder decisório. Sei. E essa Então, palavra é coisa, liderança, né? Então, qualquer coisa que passou ao meu redor em termos de gestão, eu agarrei a oportunidade para aprender muito. Eu agarrei uma oportunidade para aprendizado. E ainda hoje faço isso de forma intensa, porque eu acho que nós nunca sabemos tudo. Não. Nós estamos numa velocidade absurda de conhecimento, absurda de desenvolvimento, velocidade absurda de acontecimentos que mudam a cada segundo. Nós não sabemos o que vai ser do futuro, mas a única certeza que nós temos é que ele vai ser diferente de como é hoje. Então, com como certeza. será? Eu não sei, mas eu tenho que estar preparada para ser um executivo ou para ser um conselheiro que tenha uma movimentação rápida em estratégias, que possa conduzir barcos pesados, né, de forma efetiva, que a gente possa constituir corporações dinâmicas, corporações preocupadas com o meio ambiente, corporações preocupadas com suas pessoas, corporações preocupadas com os resultados. Nós não veremos mais empresas em que os sócios tenham única e exclusivamente a vontade de ter lucro. Sim. Porque eu costumo dizer isso para as famílias que eu cuido e para os conselhos que eu estou. Por um acaso, você é sócio da empresa e investiu o dinheiro nela, mas ela tem vida própria. Sim. Ela tem a missão dela no universo, e por ter essa missão dela no universo, ela tem a responsabilidade de acolher muito bem as pessoas que trabalham na empresa, acolher muito bem a sociedade na qual essa empresa faz parte e acolher muito bem esse ambiente do qual ela faz parte. E aí, esse cliente vai querer comprar dessa empresa porque essa empresa tem uma boa imagem e reputação. Essa pessoa vai querer trabalhar nessa empresa porque a empresa é uma empresa que se preocupa com gente. O investidor vai querer colocar dinheiro nessa empresa porque justamente é uma empresa que se preocupa com o dinheiro dele. E o ambiente vai estar sorrindo para essa empresa porque está sendo acolhido de forma efetiva. Então, esse processo todo que você está falando realmente é uma purificação natural de processo, né? A sobrevivência daqueles que, de fato, assumem, se preparem para ser sustentáveis. A sustentabilidade vem em tempo e os não sustentáveis vão cair pelo lado. E eu gostaria de pegar um gancho do que você acabou de falar, também muito bem falado, que é a pessoa ter a consciência. Então, quando você diz que a gente precisa ter essa cadeia, pessoas conscientes, aí entra de novo a questão da gente chamar a atenção dos homens, né? Tanto esse homem, hoje um adolescente, daqui a pouco um homem maduro, daqui a pouco um homem que está nos conselhos.
eles olharem para tudo isso de forma efetiva e falar como que eu vou contribuir para isso, desde hoje eu adolescente estudando com uma mulher, como é que eu ajudo nesse processo todo, até amanhã o homem que é um supervisor dentro da empresa e vai ajudar a ter mais supervisoras, depois um homem que é gerente, vou ajudar a ter mais gerentes, e assim sucessivamente. Todos fazendo o seu papel no momento certo, porque eu não posso fazer amanhã uma coisa que eu me arrependa de não ter feito no passado. Talvez a gente tenha perdido o time. E fazendo esse um paralelo... é o ponto importante, que a pessoa, eu vou dizer ele, porque ele homem, ele tem que ter a parte ativa nisso. Não é de que o outro vai fazer. Ele, no seu nível de supervisão, gerência, direção, sócio, ele que tem que pôr um passo para frente e ele tem que resolver mudar e fazer diferente. A colaboração tem que ser colaborativo. Sim. E aí, de novo, a gente traz um papel assim, sociedades que se preparam efetivamente para isso. Eu tenho alguns sócios que às vezes me procuram e me fazem a seguinte pergunta: Giovana, qual é o melhor momento para eu colocar a governança corporativa na minha empresa? E a resposta que eu dou é uma resposta semelhante a essa da gente colocar mulheres nos conselhos. O momento de você colocar governança corporativa na sua empresa é o momento de maior lucidez tua. Quanto mais lúcido você tiver, mais rápido você coloca a governança. Então, quanto mais lúcido você estiver, mais rápido você coloca a mulher nos seus conselhos. Porque, logicamente, a lucidez ela está muito atrelada a você querer fazer a coisa de forma efetiva e positiva. Se você está lúcido, você quer o melhor. Se você está lúcido, você quer aquilo que é mais razoável. Se você está lúcido, você quer aquilo que vai trazer melhor retorno para todo o ambiente envolvido, para todos os stakeholders, que todo mundo possa usufruir dessa melhora do que é que você está implementando. Então, quando o Goldman Sachs coloca uma decisão como essa, ele não quer o melhor para o Goldman. Ele quer o melhor para todos do ambiente, sejam eles do ambiente interno, seja do ambiente externo. Porque se todas as empresas começarem a ter essa lucidez, como teve o Goldman, essa lucidez vai gerar uma comunidade que vai usufruir desses benefícios. E aí tudo fica melhor, tudo rende melhor, e aí a gente consegue ir produzindo um cenário e uma humanidade que seja diferente positivamente. Eu acho que o resumo de tudo isso que nós falamos, você falou, é exatamente isso. O sucesso vem de lucidez empresarial, mas lucidez pessoal. Porque acho que só chega no empresarial a partir de uma decisão pessoal e coletiva. E veja que eu terminei a minha fala, Thomas, com a palavra humanidade, né? Sim. Eu acho que uma posição muito firme sempre na minha visão de negócios é que nós não fazemos negócios único e exclusivamente para nos beneficiarmos unilateralmente dele. Nós fazemos bons negócios, produzimos bons resultados, elaboramos melhores estratégias para que as pessoas, para que os humanos, para que a humanidade tenha vidas melhores. Nós estamos numa fase do mundo onde tudo é muito rápido, tudo é muito intenso, a gente está passando rapidamente pelas pessoas, a gente não está observando as pessoas. Muita coisa descartável até, né? Muita coisa, né? Como dizia o Bauman, né? Tudo muito sem profundidade. Sim. E eu acho que os resultados positivos, eles devem acontecer para que nós tenhamos muito mais tempo de usufruir do lado humano. Um dia eu dei palestra com o Domenico De Masi, e nós tivemos a oportunidade de, antes da palestra, almoçamos juntos, os palestrantes todos almoçando juntos, e foi um dos dias mais gostosos da minha vida, porque ele sentou do meu lado,
E eu perguntei para ele, eu falei assim, como é que você está vendo daqui 30 anos, como é que você está olhando para o futuro? E Domênico me disse, bem daquele jeito suave, doce dele, ele falou, Giovana, a única certeza que eu tenho é que daqui 30 anos nós vamos ter mais do que 40% do nosso tempo livre. Uhum. E aí a questão vai ser o que nós vamos usar nessa liberdade de tempo. Nós vamos ir para o lado bom ou para o lado ruim? Sim. Já que vamos ter todo esse tempo. Então a gente precisa melhorar o mundo, nós precisamos melhorar as pessoas, nós temos que ter tempo para que a gente possa evoluir como ser humano, e a gente só vai conseguir isso se a gente realmente tiver boas condições financeiras para viver, se a gente tiver tudo em equilíbrio. E se a gente tem tudo isso em equilíbrio, obviamente eu tenho que ter empresas que estejam saudáveis, para que os seus colaboradores também tenham salários saudáveis, para que esses colaboradores, tendo então esses salários saudáveis, possam tratar de suas famílias de forma efetiva. E se eu estou tratando da minha família de forma efetiva, é menos sofrimento, é menos agonia, eu posso dormir melhor, eu posso conduzir minhas amizades melhor, eu posso viver melhor, eu posso ter tudo melhor. Então, a gente pode dizer que uma conversa como essa seja uma conversa assim, nós estamos trabalhando com cenários assim absurdamente positivos, estamos trabalhando com cenários assim utópicos. Não, nós não estamos trabalhando com cenários utópicos. Há mais de 10 anos, eu já dizia isso, que empresas boas são empresas que tenham pessoas felizes trabalhando. Sim. A empresa do futuro é a empresa onde se tem gente feliz trabalhando. Eu disse isso há mais de 10 anos atrás. E quando eu dizia isso, eu já via nitidamente essa questão que nós estamos falando hoje, que hoje vários empresários estão colocando ambientes melhores para se trabalhar, resultados melhores, lucidez nessas estratégias de governança, mulheres sim no conselho, e essas mulheres ajudando, homens ajudando e juntos fazendo essas empresas terem esse resultado melhor, e aí a gente usufruir de tudo isso de forma efetiva, né? Eu vejo isso com certeza, que eu tive o prazer de te conhecer anos atrás, como que você falou, começamos numa empresa também multinacional, Benchmark na época, e de ver sua dedicação, né, sua progressão profissional e pessoal em todo esse tempo. Os dois lados da educação que eu falei, e a honra ainda está falando com você hoje. Né? É muito bom a gente criar essas relações consistentes. Porque muitas vezes também, de benchmark, de mentoria não tem que ser presencial, mentoria é seguir pessoas que nem você e ver passo a passo, ver onde anda, o que está fazendo, o retorno. Você mencionou Mariane Cotinho, é outro exemplo, que há muito tempo na LinkedIn ela criou um grupo, tá? E começou esse grupo justamente de liderança, que eu digo, de ter seguidores no foco. O prazer também vem de ver tudo isso crescer. Então, eu não tenho dúvida, eu gostaria daqui 30 anos voltar a falar com você, com certeza, porque eu sei que você vai estar no outro... Não só você, porque eu sei que você vai estar no outro estágio. O importante é que muitas mais mulheres seguem pessoas que nem você, que nem Mariane, outros que estão aí, e no futuro não estamos mais falando de porcentagens, entendeu? O ideal seja que a gente não tenha que estar falando nisso, justamente por ser equilibrado, né? Exatamente. Eu espero de fato que a gente possa ter isso de forma natural. E Thomas... E mais lúcida, né? E naturalmente lúcida. E eu tenho você também como um exemplo, porque me lembro desde quando eu era muito jovem que nós trabalhamos juntos, isso bons anos atrás, mais de 10 anos, mais de 40 anos atrás. Sim. Então eu já te via com um olhar de um homem que ajudava assim mulheres, sempre teve as suas contribuições, quer dizer, foi uma pessoa lúcida desde lá de trás. Em alguns momentos nós sentamos, mesmo eu já como presidente de algumas empresas, já sentei com você para conversar, para poder ouvir a sua opinião em muitas coisas. A gente sempre teve
essa admiração mútua aí, e hoje já tive a oportunidade de dar aula de conselho para sua própria filha, Sim, então, né, sim. no curso da Sampo. Então eu acho bonito essa roda girando, né, uma pessoa que no passado me apoiou, hoje eu apoio sua filha e assim sucessivamente. Então, E essa daqui a roda alguns tem... anos as netas, então. As netas, se Deus quiser. E a gente tem que rodar isso positivamente. Sim, Essas sim. pessoas que hoje estão ouvindo esse nosso podcast também, ter como base uma conversa como essa, de se perguntar como é que eu posso ajudar nesses processos, de uma forma ou de outra. Então, uma menina ou um adolescente que tem uma mulher chefe, então, como é que eu posso ajudar essa mulher para que ela se desenvolva melhor também? Como é que eu posso catalisar o processo meu e do outro, né? Uhum. Então, sempre assim, a gente tendo essa visão não só do meu, mas do outro também, e essa forma colaborativa da gente crescer, né? Não é meu ou outro, é nosso, né? Exatamente. O mundo é nosso e nós temos que participar e compartilhar o nosso. Eu e você, e somando, é o nosso. Não é isso, Giovana? Eu quero realmente te agradecer e quero parabenizar você. E, de fato, não vai ser daqui 30 anos. Com certeza vai ser antes que nós vamos voltar a falar. Tá? Com certeza. O Brasil ainda está cheio de oportunidades. O Brasil e as pessoas aqui, não só as mulheres, acho que as oportunidades estão aí para quem quer agarrar e levar para frente. Tá? Sem dúvida. Eu te agradeço imensamente pelo convite. Estou muito lisonjeada de poder falar para o seu público, que eu sei que é um público diferenciado. De novo, deixo aqui a atenção para que todos que estejam nos ouvindo, lembre-se sempre, se são acionistas, apoiem mulheres para estar nos seus conselhos, se são sócios, apoiem mulheres para criar e estruturar também toda a governança das suas empresas. Se são colegas de trabalho, apoiem essas mulheres e que a gente possa desenvolver isso de forma muito positiva, e vou estar sempre aqui torcendo aí para que todas essas mulheres possam ter nas mãos aquilo que elas precisam ter e que elas possam ser tudo aquilo que elas gostariam de ser, em qualquer que seja a empresa, em qualquer lugar do mundo. Sim. Né? E nós estamos aqui apoiando. Muito obrigada, Thomas. Obrigado a você, Giovana. Para nossos ouvintes, só lembrando que Giovana, o nome dela é Geovana, e sobrenome Donella, que é Donella. E você pode achar ela no LinkedIn ou na empresa dela, que é donellapartners.com.br. Tá, agradecemos você de novo, Giovana, agradecemos nossos ouvintes. Super abraço a todos que estão nos ouvindo, e em especial para você, Thomas. Obrigado, e para você também. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. E nossos ouvintes podem ouvir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast no bbnbrasil.com ou nas principais plataformas Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict e outros. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa do mercado no setor agrícola. Mais informações no site focusme.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.